E se eu te contar que um remake de Dragon Ball está mais próximo do que você imagina? Um brasileiro que tem acesso a vazamentos está dando muitas dicas, mas uma coisa ele disse é preocupante. Ele disse o seguinte: traumas serão criados, alguns desistirão pelo caminho, não será fácil, mas a ruptura terá que acontecer. Que Deus nos proteja nessa trajetória. Rumores, vazamentos e especulações tomam conta da internet, e tudo aponta para grandes revelações que podem acontecer em janeiro do ano que vem. O ano de 2026 pode marcar o início de uma nova era para a franquia mais icônica dos animes. Você já deve ter ouvido falar sobre um possível filme do Vegeta como protagonista, ou quem sabe, a volta de Dragon Ball Super. Mas além de tudo isso, hoje eu vou te apresentar ótimos motivos para acreditar que um remake de Dragon Ball está muito próximo, mas de uma maneira negativa. Para isso irei usar uma entrevista de um animador famoso em um comentário do Geekdom, um youtuber gringo que traz muitos vazamentos à tona. Mas por incrível que pareça, foi um brasileiro que deu o sinal mais confiável e surpreendente. Mas espera aí, antes dessa loucura toda, vamos voltar um pouquinho para entendermos melhor tudo isso. Tudo começou após o anúncio de um evento que irá reunir milhões de fãs. No dia 25 de janeiro de 2026, Makuhari Messe, localizado em Shiba, no Japão, será palco do Dragon Ball Genki Damatsuri. Este não é apenas mais um evento da franquia, é a celebração final dos 40 anos do anime de Dragon Ball. Estreou na televisão japonesa em 86. O nome do evento já carrega um simbolismo. Genki Damatsuri é uma fusão criativa entre o icônico golpe Genkidama do Goku e a palavra japonesa Matsuri, que significa festival, simbolizando a essência de Dragon Ball, onde toda a energia dos fãs vai para o festival. Para vocês terem uma noção da importância desse evento, quem estará presente nesse momento épico ninguém menos do que Masako Nozawa, a lendária dubladora japonesa que dá a voz ao Goku. Também a Gohan, Goten e Bardock, há décadas. Ao seu lado, Hironobu Kageyama, o cantor responsável por imortalizar a canção Xalá, Rei Xalá. Ele fará uma apresentação ao vivo que promete arrepiar os fãs presentes. Mas não para por aí. O evento contará com exposições de rascunhos originais do mangá, peças raras que nos conectam diretamente ao gênio Akira Toriyama, e o mais importante, a Toei Animation, Shueisha e Bandai prometeram grandes anúncios sobre o futuro da franquia, mais especificamente 2 obras e um jogo. A entrada para o evento é gratuita, mas os ingressos estão sendo distribuídos por sorteio, tamanha é a demanda. A primeira rodada de inscrições já encerrou em novembro de 2025, e a ansiedade dos fãs só aumenta. Diferente de eventos anteriores, esse está sendo massivamente promovido pela Shueisha, nas páginas da Shonen Jump, além de contar com o apoio total da Bandai e da Toei Animation. Essa união de esforços não acontecia desde os tempos de Dragon Ball Super. Mas por que esse evento é tão importante? Quando Dragon Ball Super estava no ar em 2015 e 2018, a Shueisha promovia ativamente o anime nas páginas da Shonen Jump. Resumos de episódios eram publicados regularmente. Havia vazamentos de imagens e momentos icônicos como o Instinto Superior, que foi revelado primeiro na revista. Mas quando Dragon Ball Daima, que se passa em outra linha temporal, estreou em 2024, algo mudou. Promoções diminuíram. Muitos fãs questionaram por quê. Isso porque estavam acontecendo conflitos internos entre a Shueisha e a corporação Cápsula Tóquio, a empresa de Akio Yoko, o homem por trás de muitas decisões criativas recentes da franquia. Akio Yoko é uma figura fundamental para entender o futuro de Dragon Ball. Ele era uma das pessoas mais próximas de Akira Toriyama, levava diversas ideias para o Akira aprovar ou não. Como presidente da corporação Cápsula Tóquio, ele foi responsável por convencer Toriyama a trazer Broly de volta e por fazer Gohan protagonista em Super Hero. Foi ele quem propôs a ideia de Dragon Ball Daima ao mestre Toriyama ainda em 2018, já que Dragon Ball estava parado há anos nas mãos da Toei, e tem os direitos da animação de Dragon Ball Super. A corporação Cápsula Tóquio não é apenas uma empresa, ela é o centro estratégico que define o rumo dos animes e os games de Dragon Ball. Akio Yoko criou ela apenas para cuidar de Dragon Ball. E agora, com a Genki Damatsuri sendo promovida, em conjunto pela Shueisha, Toei e Bandai, tudo indica que os conflitos foram resolvidos. E aqui começam os indícios interessantes. A Bandai está lançando uma nova linha de action figures da era de Dragon Ball Super, incluindo versões de Goku God e Goku Blue. Mas isso por si só já levanta suspeita. Por que investir em produtos de Super agora, anos após o final do anime? A resposta pode estar nos anúncios de janeiro. Nas últimas semanas, rumores começaram a se espalhar como fogo nas redes sociais. Supostos vazamentos indicam o desenvolvimento de um remake de Dragon Ball Super. Outros falam de um novo filme, e há quem especule sobre um remake completo da série clássica, com a qualidade visual de Dragon Ball Daima. Mas será que podemos confiar nesses rumores? A verdade é que os fãs de Dragon Ball já se decepcionaram
importaram muito com a história da volta do Super. Quantas vezes ouvimos que o Super voltaria, apenas para nada acontecer? Por isso, os veteranos de internet aconselham cautela. O youtuber Geekdoom, uma das vozes mais respeitadas da comunidade internacional, alertou seus seguidores para manter as expectativas baixas, pois podem se frustrar muito. Ele é conhecido por ter fontes muito confiáveis que passam vazamento, e disse que recebeu algumas informações, mas que ainda não conseguiu confirmar com outras pessoas para ter certeza. Então ele diz que não quer divulgar para depois errar e ser chamado de mentiroso. Mas vamos pensar um pouco. Para ele não querer arriscar, deve ser algo que deixaria os fãs animados, não é mesmo? Ou revoltados. Mas o sinal mais forte veio de um fã animador brasileiro chamado Renan Rock, que diz ter o contato de muitos insiders, incluindo o Geekdoom. No antigo Twitter, ele dá dicas relacionadas à data de lançamento de action figures, dando a entender que seria uma possível data de lançamento do remake de Dragon Ball Super. Mas antes de você ficar animado, ele também tweetou que existem muitos detalhes importantes e desanimadores. E isso pode ser um dos motivos dos insiders não terem vazado a informação, pela confusão que poderia gerar devido não terem convicção. Ele conta que são muitas mudanças que podem impactar toda a série e que não tem a ver com uma adaptação para encaixar o Daima. Algumas coisas ele preferiu não responder, como a pergunta se iriam adaptar o mangá de Toyotaro para um remake. Ele deixa algumas mensagens misteriosas, dizendo que se fosse a gente, maratonaria Dragon Ball Super. Por fim, ele fala uma coisa que me deixou preocupado. Ele contou que a revelação será bombástica e irá causar uma ruptura entre os fãs. Galera, tudo isso indica que vai vir algo que pode impactar tanto para bem quanto para ruim. E, ao meu ver, é um remake que poderia fazer isso. E o fato do Geekdoom não querer revelar já é um grande sinal. Se fosse uma coisa boba, sei lá, uma DLC de Sparking Zero, será que ele iria hesitar em revelar? É porque é algo que iria chacoalhar realmente a comunidade. Mas esse não é o único sinal de que pode existir um remake. Tem mais coisas que eu vou falar mais pra frente, como a entrevista de um animador famoso e outros sinais que talvez vocês não tenham percebido. Mas entre todos os rumores que circulam, há um que particularmente empolga os fãs. Possibilidade de Vegeta finalmente ganhar seu próprio arco como protagonista. Seria este o momento em que o Príncipe dos Saiyajins terá a chance de brilhar sozinho? A ideia não surgiu do nada, foi o próprio Kazuhiko Torishima, um dos editores históricos responsáveis por Dragon Ball ao longo dos anos, quem levantou essa bola em uma entrevista recente. O Torishima afirmou que Vegeta merece uma história só dele, um arco que explore sua jornada de forma mais profunda. E todos concordamos que Vegeta é sem dúvida o personagem com maior desenvolvimento em toda a saga de Dragon Ball. Originalmente, Akira Toriyama planejava matá-lo logo na sua primeira aparição, mas os fãs amaram tanto ele que a Toei e Toriyama foram praticamente obrigados a mantê-lo. Uma jornada cheia de momentos de redenção. O primeiro momento foi seu sacrifício contra o Majin Buu. O segundo momento veio no final do Z, quando ele reconheceu Goku como o mais forte e mostrou ter sentimentos humanos. E o terceiro momento está acontecendo no Dragon Ball Super, durante o arco do Moro. Vegeta finalmente pôde se redimir com os Namekuseidins, onde ele protegeu uma criança Namekuseidin, surpreendendo até mesmo o Moro, falando o seguinte: no passado eu já fiz muito mal a esse povo, agora eu vou protegê-lo. Com toda essa construção narrativa, fica claro, Vegeta está pronto para protagonizar sua própria história. Mas como isso poderia acontecer? Existem duas possibilidades principais que se encaixam perfeitamente com os anúncios esperados para janeiro. Primeira possibilidade, a tão aguardada continuação de Dragon Ball Super. Se o anime retomar após o Torneio do Poder e adaptar os arcos de Moro e Granola do mangá, os fãs finalmente poderão ver todas essas cenas épicas de redenção do Vegeta animadas com a qualidade que merece. Neste arco do Granola, Vegeta aprende o Hakai com o Deus Bills e desenvolve o ego superior. A sua resposta é um instinto superior de Goku. É um momento crucial onde ele abraça completamente sua natureza Saiyajin, enquanto luta para proteger os outros. O desenvolvimento do personagem atinge novos patamares. A segunda possibilidade é um spin-off completamente novo, focado em Vegeta. E essa é uma opção que realmente faz os fãs se animarem e pensarem finalmente. Imagina uma série dedicada exclusivamente ao Príncipe dos Saiyajins, explorando seu passado, presente e talvez até o seu futuro. Poderíamos finalmente ver em detalhes a transição do Vegeta do Príncipe Saiyajin herdeiro para um mercenário no exército do Freeza. Como foi crescer sob a tirania daquele que destruiu sua raça, quais batalhas ele travou, como era sua relação com Nappa e Raditz. Há décadas de histórias inexploradas por aqui. E não podemos esquecer, Vegeta era muito forte quando criança. Certamente deve haver histórias incríveis sobre as conquistas dele. E o spin-off poderia explorar tudo isso com muita profundidade que o personagem merece. Alguns fãs especulam ainda sobre a possibilidade de Vegeta buscar os poderes do Super Saiyajin 4 em uma continuação de Daima. Mas como vimos nos vazamentos até agora, não existe uma possibilidade clara de termos algo relacionado ao Daima. Mas as novidades não param por aí, vamos lembrar, não podemos esquecer que temos a promessa de 2 novos projetos de anime e um jogo inédito. E um nome específico que vem sendo sussurrado nos corredores da comunidade gamer é Dragon Ball Xenoverse 3. Dragon Ball Xenoverse 2 foi lançado em 2016 e mesmo após quase uma década ainda mantém uma base de jogadores ativa e apaixonada. O jogo permitiu que os fãs criassem seus próprios personagens e vivessem aventuras ao lado de Goku, Vegeta e todo o elenco icônico da série, viajando no tempo e corrigindo anomalias da história. A Bandai Namco continuou suportando o jogo com inúmeras DLCs, adicionando os personagens de Dragon Ball Super
Super, Super Hero e até mesmo Daima. Mas, após tanto tempo, os fãs começaram a sentir que é hora de uma evolução verdadeira. O lançamento de Dragon Ball Sparking Zero em 2024 provou que há um mercado por jogos de Dragon Ball de alta qualidade. Sparking Zero quebrou recordes de vendas e recebeu a aclamação da crítica, mostrando que a franquia está mais forte do que nunca no mundo dos games. Então, o que poderíamos esperar em Xenoverse 3? Gráficos de nova geração, aproveitando todo o poder do PlayStation 5. Um sistema de combate aprimorado, com mecânicas mais profundas e balanceadas. E claro, uma campanha que incorpore todos os eventos de Dragon Ball Super, incluindo os arcos de Moro e Granola, que ainda não foram adaptados no anime. A customização de personagem é a marca registrada da série Xenoverse. Poderia ser expandida com novas raças jogáveis. Imagine poder criar um Namekuseidin do universo 6 ou até mesmo um ser como o Granola. As possibilidades são infinitas. A Bandai Namco tem sido estratégica com seus anúncios de Dragon Ball. Eles sabem o valor da franquia e entendem que um evento da magnitude do Genki da Matsuri é o palco perfeito para revelar o projeto ambicioso de Xenoverse 3. E não podemos esquecer, o evento promete expor diversos jogos da franquia, entre eles Sparking Zero, Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, Super Divers e outros estarão presentes. Mas a menção específica de um novo jogo nos materiais promocionais deixa claro que algo inédito será revelado. Alguns especulam que ao invés de Xenoverse 3 poderíamos ver Dragon Ball FighterZ 2, sequência do aclamado jogo de luta 2D. Outros falam que o RPG é totalmente novo, ou até mesmo um jogo no estilo mundo aberto. A verdade é que nós só saberemos em janeiro, mas uma coisa é certa, a Bandai está se preparando para algo grande. Mas sabe o que é maior do que tudo isso que eu falei até agora? Um remake de Dragon Ball sendo fiel à animação que nós amamos. E com toda a modernidade que já vimos em diversos projetos espalhados entre filmes, até mesmo um comercial com um traço perfeito da saga Frieza. Mas para entendermos por que um remake de Dragon Ball Super faz tanto sentido agora, precisamos olhar para o que está acontecendo na indústria dos animes como um todo. Para isso, não há exemplo melhor do que One Piece. Em agosto de 2024, Netflix e o Wit Studio revelaram as primeiras artes de The One Piece, um remake completo do anime clássico. Não é uma continuação, não é um spin-off, é uma reimaginação total da obra de Eiichiro Oda, com produção de altíssima qualidade e ritmo narrativo mais ágil. A ideia é simples, mas poderosa: pegar uma obra atemporal e reapresentá-la para uma nova geração, com os recursos tecnológicos e narrativos modernos. O anime original de One Piece, apesar de amado, sofre com problemas, qualidade de animação inconsistente e enchimento desnecessário da história. O Wit Studio, conhecido por Attack on Titan, Spy Family, é sinônimo de qualidade. Sua abordagem para One Piece promete eliminar os problemas do anime original, enquanto mantém a essência que tornou a história tão especial. E One Piece não está sozinho nessa tendência. Hunter x Hunter teve seu remake em 2011, que muitos consideram superior ao anime original, dos anos 90. O Metal Alchemist teve Brotherhood, em 2009, uma readaptação fiel ao mangá que se tornou um dos animes mais aclamados de todos os tempos. Fruits Basket recebeu um remake completo entre 2019 e 2021. Os números não mentem, remakes bem feitos de animes clássicos têm sido extremamente lucrativos. Eles atraem tanto os fãs antigos pela nostalgia, quanto uma nova geração de espectadores que nunca teve contato com a história. Dragon Ball já experimentou de maneira parecida esse conceito com Dragon Ball Z Kai, lançado em 2009. Kai removeu alguns momentos desnecessários, melhorou a dublagem japonesa e remasterizou a trilha sonora. Foi um sucesso comercial que introduziu Dragon Ball Z para milhões de novos fãs, embora tenha desagradado muito no Brasil, devido à mudança de dubladores, trilha sonora e a censura, sem falar dos escândalos de plágio, como você pode ver nesse vídeo que eu fiz. Mas Kai foi apenas uma remasterização e reedição. Um remake verdadeiro seria algo completamente diferente, uma nova animação do zero, aproveitando as técnicas modernas de produção, mantendo o ritmo ágil e a qualidade visual consistente. Dragon Ball Daima mostrou que a Toei está mais do que capaz de produzir Dragon Ball com uma qualidade cinematográfica. A animação fluida, os designs de personagens refinados, direção de arte impecável, tudo em Daima brilha aos olhos. Talvez só o roteiro que não. Então, por que especificamente um remake de Dragon Ball Super? Por que não Dragon Ball Z ou a série clássica? A resposta está em múltiplos fatores que convergem perfeitamente nesse momento. O primeiro, Dragon Ball Super, apesar de seu sucesso comercial massivo, sofreu com problemas de qualidade de animação, especialmente em seus primeiros arcos. Quem pode esquecer as imagens mal desenhadas que viralizaram durante a saga da Batalha dos Deuses? A Toei estava claramente sobrecarregada, produzindo episódios semanalmente sem tempo adequado. Embora a qualidade tenha melhorado drasticamente durante o Torneio do Poder, com episódios como 109, 110 e 130, inconsistência permaneceu como uma marca da série. Um remake iria permitir recontar toda a história com qualidade, de maneira cinematográfica como Daima e mais consistente. Mas além disso, os fãs gostariam que a história fosse melhorada também, não só a animação. Segundo, o mangá de Dragon Ball Super desenhado por Toyotaro continua além do anime, explorando arcos como Moro, Granola e agora Super Hero. Há anos de conteúdo novo esperando para ser adaptado para o anime. Um remake poderia vir como ponte, recapitulando e aprimorando o que já foi animado antes, e aproveitando para avançar no material. As próprias palavras de Katsuyoshi Nakatsuru, o designer de personagens de Dragon Ball, em março de 2025, durante um evento Made in Asia Spring, em Bruxelas, afirmou que o remake de Dragon Ball é inevitável. Abre
Abre aspas. Se fôssemos começar de novo a partir do mangá de Dragon Ball, talvez os mais jovens quisessem readaptá-lo completamente. Isso provavelmente ofereceria novas possibilidades. De qualquer forma, o trabalho original existe, e a partir daí há várias maneiras de criar uma nova série. Como acho que isso vai acontecer um dia, também acho que ele, Akira Toriyama, participar ou não é tão importante. Talvez o que mais importa é que todos possam aproveitar a franquia pelo maior tempo possível. Para alguém que está há tanto tempo na indústria como Katsuyoshi Nakatsuru, o responsável pelo design do Super Saiyajin 4, dizer isso é porque ele sente que está muito próximo. Quarto, o falecimento de Akira Toriyama em 2024 criou um momento de reflexão sobre o seu legado. A indústria e os fãs querem honrar o mestre da melhor forma possível. Um remake de alta qualidade de Dragon Ball Super ou da obra completa seria uma carta de amor à sua visão, garantindo que as gerações futuras experimentem a sua obra da melhor forma possível, não ficando para trás em relação a outras obras mais atuais, como Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, que tem animações incríveis, embora não sejam tão relevantes quanto Dragon Ball. E em quinto, o mercado mudou. Com plataformas de streaming como Crunchyroll, Netflix, Disney, investindo pesado em animes, há mais recursos disponíveis do que nunca. A Toei Animation não precisa mais se preocupar com a pressão de episódios semanais. Poderiam produzir temporadas completas com tempo adequado de produção. Sexto, o timing comercial é perfeito. A Bandai está lançando novas linhas de produtos da era Super. Todos estão sedentos pela volta do anime. Os jogos continuam a todo vapor. Um remake reacenderia o interesse massivo no merchandising, gerando uma nova onda de vendas de brinquedos, jogos, roupas e colecionáveis. E sétimo, uma nova geração de fãs conheceu Dragon Ball através de Sparking Zero, dos memes nas redes sociais, de Dragon Ball Daima, mas muitos nunca assistiram Dragon Ball Super completo. Um remake seria a porta de entrada perfeita, apresentando a saga moderna de Dragon Ball com a qualidade que ela sempre mereceu, além de trazer um ânimo extra para quem estava esperando Dragon Ball voltar. Então, agora que juntamos todas as peças desse quebra-cabeça, temos um evento massivamente promovido em janeiro de 2026, com a presença das figuras mais importantes da franquia. Temos a promessa de 2 novos projetos de anime e um jogo inédito. Temos a tendência comprovada de remakes de sucesso na indústria. Temos declarações de pessoas-chave dizendo que remake é inevitável. O Genki da Matsuri acontecerá no dia 25 de janeiro de 2026. Faltam apenas algumas semanas para descobrirmos a verdade. Mas, independente do que for anunciado, uma coisa é certa: o futuro de Dragon Ball está prestes a ser definido de forma histórica. E podemos esperar 4 cenários, e eu quero que você me diga qual você está apostando que seja. Cenário 1. Um remake completo de Dragon Ball Super é anunciado, seguindo o modelo de One Piece. A série recomeça do zero, recontando a Batalha dos Deuses, ressurreição de Frieza, Torneio do Poder e eventualmente avançando para os arcos do Moro e Granola, com aquela animação impecável que a gente espera. Cenário 2. Dragon Ball Super 2 é anunciado como continuação direta, adaptando os arcos do mangá de Toyotaro que nunca foram animados. Finalmente vem Moro, Granola, Gás e os eventos do filme Super Hero em formato de série, com uma qualidade elevada que Daima demonstrou ser possível. Cenário 3. Um spin-off focado em Vegeta é revelado, explorando seu passado como Príncipe Saiyajin e sua jornada de redenção. Em paralelo, anuncia-se também um remake de Super ou a sua continuação, criando uma linha dupla de produtos de Dragon Ball. Cenário 4. A Bomba Absoluta. Um remake completo da série de Dragon Ball é anunciado, começando desde a infância de Goku e recontando toda a saga original com a qualidade visual de Daima. Seria o projeto mais ambicioso da história da franquia. Isso talvez bateria com a ideia que nós vimos nos vazamentos, sobre ser algo extremamente chocante. E em qualquer um desses cenários podemos esperar o anúncio de algum game grande, capitalizando no sucesso estrondoso de Sparking Zero e mantendo a franquia dominante no mundo dos games. Mas lembrem-se das palavras de Geekdoom: mantenham as expectativas controladas. Já tivemos surpresas negativas antes, o importante é que, após anos de incerteza, finalmente teremos respostas concretas sobre o futuro de Dragon Ball. E esse será o primeiro grande evento de Dragon Ball após a partida de Akira Toriyama. Agora cabe a Akio Yoko, Toyotaro e a Toei e a todos os envolvidos honrar esse legado da melhor forma possível. Dragon Ball nos ensinou que, com determinação, amizade e união de energias positivas, podemos superar qualquer desafio. Agora, a energia de milhões de fãs ao redor do mundo se concentram em janeiro de 2026, no Genki da Matsuri, esperando pelo próximo capítulo dessa saga que já durou 40 anos. O que será anunciado? Um remake, uma continuação, um spin-off ou algo que ainda nem imaginamos? Em breve saberemos. Até lá, mantenham suas mãos para cima, porque Dragon Ball está prestes a quebrar a internet novamente. E você, o que você espera desse evento? Qual anúncio te deixaria mais empolgado? Você chegou até aqui, não esqueça de conferir os 2 vídeos incríveis que estão na tela. Um é sobre o final definitivo de Dragon Ball GT que nenhum canal brasileiro tinha falado ainda, e nem exagero. E outro é um vídeo denso, cheio de informações que você nunca tinha ouvido falar sobre o Super Saiyajin, como detalhes sobre a mudança dos balões de fala dos personagens de Super Saiyajin, e o fato da lenda do Super Saiyajin ser falsa. Isso mesmo, você entendeu errado. Vídeo esse que teve grande contribuição do canal Budokai, que traz informações do fundo do baú de Dragon Ball. Certo? Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e hypar esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possíveis. Compartilhe com aquele seu amigo que tá esperando o que vai acontecer com Dragon Ball, quando vai voltar, se vai ser remake, se vai ser filme do Vegeta. E claro, pro YouTube também entender que você gosta desse tipo de conteúdo e receber mais
mais vídeos meus. Se você quiser ser citado nos próximos vídeos ou ver os vídeos com antecedência, seja membro, é um valor bem barato e me ajuda a poder trazer mais conteúdos para vocês. Certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.